Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também para vocês aí, técnicas e técnicos, produtoras e produtores que estão aí nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação 24 horas aí para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Como disse, aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela é Raquel Bachiega. Olá, Raquelzinha! Olá, Nando, meu querido amigo, pessoal da técnica, da rádio e da TV. Um grande abraço a todos, viu? Um grande, lindo dia. E a você também que está nos acompanhando nos bastidores, que você faz parte aqui, sim, dos bastidores ali da equipe, viu? Você que está aí acompanhando o Alvorada e nos dá o prazer dessa doce companhia. Vamos para mais um amarelinho, né? Mais uma roda do amarelinho no Alvorada Flix, né, Nanda? Assim que você estava chamando, é isso? Os episódios. Muito bem, que seja grandioso o dia sob as bênçãos de Deus. Vamos que vamos. Então, olha, o episódio de hoje, então, é o 16, na página 37, você que está acompanhando aí pelo amarelinho, que é o livro da autora, que está aqui, 15 Minutos de Amor Próprio, e hoje é um tema muito bacana, Viajantes do Tempo. Então, começa assim, olha, se existe uma coisa que pode viajar no tempo, é a nossa mente. Para ela, não há distâncias, limites ou obstáculos. Ainda não conhecemos todas as questões que envolvem a mente humana, sua capacidade, seu verdadeiro potencial. Mas já somos capazes de perceber os efeitos colaterais de uma mente desgovernada, né? Uma mente que muitas vezes está aí em meio à tempestade, né? Eu fico lembrando do Almir Klink, Amir, né? Amir Klink. Ele viajou entre a América do Sul, foi para a Antártida também, até a África, e vice-versa. Não sei se ele saiu da África, veio para cá, e ele deve ter pego no meio desse grande oceano tempestades, né? Esse viajante aí dos oceanos, né? E aí, fazendo só uma pequena analogia aí de que a nossa mente, ela realmente é viajora, né? Raquel. Pois é, a gente, pela mente, dá a volta ao mundo, dá a volta, né, em realidades que a gente cria e nas perigosas fantasias, né? Quanta fantasia a gente, quantas ciladas mentais a gente arma, conscientemente até, mas muitas inconscientes, né? Eu amo esse tema, Nando, amo, 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 e o título me fascina, Viajantes do Tempo, né? Primeiro porque nós podemos avaliar esse conteúdo do amarelinho sob o aspecto filosófico, né, sob o aspecto mitológico, sob o aspecto espírita, nas rodas da vida. E fato é, se a gente não toma conta da nossa mente no presente, que é o maior presente mesmo que a gente tem, né, o momento que tudo acontece, se a gente não toma cuidado, nós nos tornamos viajantes à mercê da própria sorte, né, como se lançar no mar. O Amir Klink, por exemplo, pela técnica e experiência que ele tem, a gente não imagina ele se lançando ao mar de qualquer jeito, né? Toda técnica, há uma organização do tempo da viagem, um mapa, né? Que hoje é tudo digital, né? Lógico, mas ele deve ter lá os mapinhas no papel também, se falhar o digital. Quer dizer, plano A, plano B, né? Para todas as situações, provisão de alimentos, medicamento, uma série de coisas. Quer dizer, quem se lança ao mar, né? Deve se lembrar de que ele é muito bonitinho quando está calmo, mas o que acontece nas tempestades, né? Então, se o barquinho é frágil, se a nossa navegação nela não há provisões de segurança, vamos dizer assim, a gente se lança ao mar assumindo um risco muito grande, colocando a nossa própria vida em risco. E vamos imaginar, então, nesse mesmo contexto, já que você usou a Mirklink jogou aqui na roda, na mesa, achei bacana, é assim a nossa vida, né? Quando a gente se lança como viajantes do tempo no mar da vida, por assim dizer, se a gente não se organiza, se a gente não consegue observar o que é, o que já é, quem eu sou, né? Como eu estou, como eu me sinto,
como eu reajo diante de X, Y, Z situações, como eu gosto das coisas, eu estou em mim, eu não estou, como é que está minha mente? Então, se eu me lanço aqui dentro, nessa grande embarcação, nesse mar da vida, e quando as tempestades vêm, se eu tenho recursos internos, as provisões do barquinho, eu me dou bem, eu me seguro, né? Não que eu não vá sentir tristeza, não que eu não vá sentir os desafios me machucando, mas quando eles chegam, eu estou melhor preparada, né? E aqui, rapidamente, esse é um aspecto filosófico, mas se a gente for pelo aspecto da... Depois eu falo da mitologia, que eu acho fantástica, da grega, por exemplo, a questão do Cronos, né? Do Senhor do Tempo, aquela coisa toda, mas vamos falar um pouquinho do próprio Espiritismo, né? Para os praticantes do Espiritismo, nós que estamos aqui tentando se achar nessa maravilhosa doutrina que alimenta, né? Que esclarece sobre tudo, se ela esclarece, eu não posso ficar como viajante do tempo, viajando às cegas, né? Espiritismo seguindo os passos do mestre, né? Seguindo os passos de Jesus, tem uma grande lanterna, tem um farol na frente, não é nem uma lanterna mais ou menos, é um farol que aponta a direção. Só que para essa luz ser farol, eu preciso saber como tudo isso funciona, o que é fé raciocinada, né? Porque às vezes dentro de uma grande doutrina, eu posso me tornar um viajante do tempo cego, né? Você já parou para pensar nisso? Qualquer religião sem fé raciocinada, não é só o espiritismo que a gente precisa de fé raciocinada, evidentemente, mas qualquer religião sem a fé raciocinada, ela se torna cega. E a fé cega, ela machuca, né? Ela coloca em atraso a nossa vida por muito tempo. Então, olha só, nas rodas da vida, tem muita gente, por que eu falo isso da fé cega? Tem muita gente que fala que a própria vida não dá certo agora porque fez tal coisa lá atrás, ou que colocaram uma maldição, um mau agouro, ou que o obsessor isso, ou que o obsessor aquilo, né? Não assume as regras da própria vida, se tornando realmente viajante do seu tempo. Lembrando que aquele tempo já passou e tudo que a gente pode fazer alguma coisa hoje, né? E para encerrando a minha fala, porque aqui eu sou fascinada por esse tema, Nando, você me perdoe, mas eu gostaria de propor outra reflexão, né? Esses dias eu coloquei o filme do Divaldo, né, para assistir, e que fantástica a história, né? Rever a história dele, revisitar, são aquelas histórias que animam a gente a viver de novo. Aquela coisa, ai, quero fazer isso, é isso que eu quero, né? Mas uma coisa é querer, outra coisa é poder, porque o Divaldo provou que podia fazer aquilo, né? Adotando mais de 600 pessoas. E num dado momento, aliás, dado momento não, no filme inteiro acompanha um ser espiritual que é um obsessor dele, né? Um amigo que virou inimigo do passado, que por uma construção de relação de ódio acompanhava há 400 anos. É muito conhecida essa história. Você que está aí assistindo Alvorada deve se lembrar, se conhece bem a história, né? No passado, o Divaldo, em uma outra vida, teria incentivado, né, aquele ser a tirar a própria vida. E aquela relação de ódio foi construída. Mas o Divaldo, tendo se modificado, né, observou que o companheiro de jornada não havia se modificado. E a promessa do companheiro era: eu vou te atrapalhar em tudo que você fizer. E, de fato, houve aquela tentativa ardil, né? Aliás, várias tentativas de colocar o Divaldo ao fracasso nessa vida, no propósito dessa vida, né? Um exemplo aí, Nando, o viajante do tempo, Divaldo Franco, que nas outras vidas teve vários corpos, vários nomes, provou que nessa vida, apesar de ter acontecido outras coisas no passado, mesmo estando no mundo de provas e expiações, fez o que fez, deixou um legado incrível, né? E continua deixando para todos nós. Então, vamos para frente, que eu gostaria de abordar outros pensamentos aí que podem ajudar muita gente que está nessa viagem do tempo, como todos nós, mas para aproveitar melhor a viagem, né? E para aproveitar melhor a viagem, a gente precisa saber viver melhor. Então, vamos lá. E interessante e importante, né? Tudo que você falou, que a gente precisa ter uma bússola para se guiar, né? Um instrumento para se guiar aí, para a gente não fugir da rota, porque quando a gente começa a fantasiar, começa a trabalhar essa imaginação muito além do tempo que a gente está vivendo aqui, a gente precisa de alguma coisa segura para não tirar a gente da rota, né? E o exemplo do Divaldo ele seguiu a bússola do Evangelho, né, de Jesus, e ali teve também a bússola da sua mentora espiritual para não sair, porque senão ele iria sair. E aí os avisos vieram, né? Quem assistiu o filme, não dando muito spoiler para quem não assistiu, vai aparecer sempre uma pessoa intuída,
ou mesmo um espírito que vai, né, ajudar o Divaldo nessa hora, para ele retomar a rota dele, que é, essa vida que ele está tendo agora, a sua missão, que é muito importante, né? Aqui o texto continua: como viajante no tempo, qualquer orientação de nossa parte, né? Como viajante no tempo, sem qualquer orientação de nossa parte, a mente que é atemporal se torna um bicho indomável, capaz de nos levar a lugares incríveis, de remontar cenas agradáveis que vivenciamos ou que planejamos vivenciar, mas também igualmente capaz de nos levar em uma fração de segundos a um inferno não desejado, nos mostrando lugares de dor e sofrimento, né? Especialmente aqueles momentos mais difíceis pelos quais passamos e que daríamos tudo para esquecer definitivamente. Você vê, né? É inferno não desejado. A gente não deseja, mas a nossa mente leva lá, onde dói, onde machuca. Parece que a gente está revivendo o momento, né? Recordar é viver. É bom viver pela recordação quando a recordação é boa, né? Agora, quando a nossa mente nos leva lá, aquele momento, como eu disse aqui no livro, né? Aqueles momentos mais difíceis pelos quais passamos e que daríamos tudo para esquecer definitivamente. E ele é ardio, o nosso cérebro é maravilhoso, mas ele tem um lado assim, que se a gente não conhecer e não saber o que fazer com ele, realmente ele fica assustador, né? Mas é maravilhoso, inclusive o lado das sombras dele. É interessante. Porque esse lado guardado, aqui na psicanálise, a gente trabalha muito a questão do consciente, subconsciente, até a questão do inconsciente, né? No inconsciente, Nanda, a gente não guarda só traumas, dores, a gente guarda muita coisa boa também. Que vão se formando processos de memória, curto, médio, longo prazo. Mas o problema é que quando a gente cria uma fantasia de medo na nossa cabeça, medo de passar pela mesma coisa, medo disso, medo daquilo. A gente falou em outros programas aqui sobre o medo do medo, né? Quanto o medo priva a gente da felicidade. E aí você falou uma coisa interessante, a gente precisa ter uma referência, né? Uma rota, para ver a rota, a bússola, a direção. Na sinopse do Amarelinho, a editora pegou uma frase minha de uma palestra que eu dei, em que me perguntavam, né? O que era amor próprio? E num dado momento da minha fala, eu disse, é bússola que aponta a direção. Amor próprio é você verificar em que momento você está na vida e se você estiver fora da rota da sua alma, do que a sua alma deseja, você está em risco. É quando a gente se lança ao mar sem qualquer direção. Então, assim, o espiritismo é uma rota, ele me ajuda a esclarecer. Qualquer outra religião são rotas? São rotas. Mas existe uma rota primordial, essencial, antes da existência de qualquer saber, que é a sapiência da alma, é o conhecimento da alma, a sabedoria da alma, onde Deus mora. Sobretudo, se perguntar para onde eu quero ir de acordo com o que a minha alma quer de mim, nesse mundo, nesse tempo. Como viajante do tempo, essa malinha que eu carrego comigo, o que eu devo ter, o que eu devo guardar, o que eu não devo guardar em excesso, né? Para a viagem não ficar pesada. Na minha mente, o que eu carrego. Porque, mais uma vez, Nando, por exemplo, num exercício muito simples nas minhas aulas, né, de cromoterapia que a gente dá aqui no espaço, eu faço assim, por exemplo, pensa na cor amarela, pensa na cor vermelha, não pensa na azul. Pronto, pensou na azul. O cérebro, ele não entende essa questão do sim, do não, a não ser que você se convença por exemplos, né, a tornar uma valência positiva ou negativa muito forte, a fim de você se convencer, aquilo é bom, aquilo é ruim. Mas o que eu quero dizer é, quando você cria uma referência na sua vida, vinda da alma, o ame-se a si mesmo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, o amor a si mesmo, leva em conta tudo isso. No meu inconsciente, o que eu tenho? Eu estou fantasiando muito, então eu estou em perigo porque eu estou numa rota de desilusão, eu estou numa rota de fracasso. Eu estou sustentando muito os outros dentro de mim, e onde estão as minhas opiniões? Então eu estou no risco, eu estou na linha do fracasso, porque ninguém tem sucesso alimentando o sonho alheio, né?
Ninguém tem sucesso alimentando o sonho alheio. Tem prazer. Uma coisa é você dividir, compartilhar. Puxa, eu quero apoiar o Nando no sucesso dele. Ótimo, isso é um prazer em ajudar. Agora, o sucesso da alma existe quando a gente se reconhece no mundo e também faz dar certo no nosso sonho. Uma vez, até para concluir essa parte, Nando, eu perguntei para um paciente meu, né? Vem cá, eu estou te vendo no tabuleiro em vários sentidos. Você como X, Y, Z. Aliás, é uma pergunta que eu faço bastante nos meus atendimentos, né? E cadê você, a sua essência no tabuleiro, no circuito desse jogo, no jogo da sua vida, né? Tinha até um jogo antigo, né? Quem é da nossa época vai lembrar, que chamava Jogo da Vida. Onde é que você está andando aqui nesse tabuleiro? Mas você, só a sua essência. E a pessoa, quando ela descobre que ela está vazia dela mesma, ela fala, mas que tipo de viajante do tempo eu sou? Eu estou construindo tudo para todo mundo, mas o que eu estou construindo no meu caminho? Ah, mas o Divaldo fez caridade, fez só para ele, mas ele estava seguindo o propósito da alma dele. Nada demoveu o Divaldo do caminho porque ele amava o que ele fazia. Absurdamente e absolutamente, né? Tem tudo a ver com isso, e você vê que ele pergunta assim para a Joana, quando ele é novo ainda, ele vira para a Joana de Anjos e fala assim, ah, Joana, o que é? Esse espiritismo só me faz gostar dos outros, né? E eu, ninguém pergunta como eu tô? É assim que eu vou viver minha vida? Aí ela vira e diz assim, é essa vida que você vai levar, Divaldo. Quer dizer, mas ele se sustentou nessa vida porque era a missão dele. E qual é a nossa? De que forma, sim, a gente pode continuar ajudando as pessoas, mas sabendo o nosso papel no mundo sem se perder? Então, a nossa mente precisa, Nando, de governo, ela precisa de direção, ela precisa de orientação, porque senão fica como uma criança perdida, aquela criança que precisa da noção dos pais, né? E não chega nenhuma direção, nenhum apontamento. E ela vai aprendendo, atropelando, criando traumas no caminho. Então, isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. E, por fim, Cronos na mitologia grega, Nando, e aí tem a mitologia egípcia, mitologia... O Cronos, por exemplo, na mitologia romana era chamado Saturno, tá? Pra você ter ideia. Mas Cronos era aquele titã, né? Um tipo de deus do tempo, dono do tempo, e dono dos ceifeiros, que ceifavam a vida dos seres mortais, né? Por assim dizer. Ele teve 6 filhos, né? Um grande e importante Zeus, que vocês devem conhecer, já ouvi falar. E Zeus chegou um dia, foi lá e se rebelou contra o pai porque ele havia engolido os 6 filhos, né? E o Zeus, deus da justiça, do amor, ele fez Cronos vomitar os filhos que tinham engolido. Uma série de coisas, mas o que quer dizer isso? É muito bonita a mitologia grega para quem gosta, mas o que é o Cronos? Cronos é a medida do tempo na filosofia, porque o tempo que a gente entende hoje é o tempo humano, né? Horas, minutos, dias, segundos. Então, a mente desgovernada, sem a noção do valor do tempo, se perde. Então, interessante. Tem mais coisas para a gente falar por aí? E vamos que vamos. Vamos voltar ao texto, então. Difícil mesmo é ela entender que a pessoa, né? Se ela aqui significa o que mesmo, Raquel? Difícil mesmo é ela entender que o melhor lugar para encontrar paz, a pessoa, né? Isso. Entender que o melhor lugar para encontrar paz e felicidade é o presente, onde tudo acontece. Como diz o meu esposo, o presente é o tempo em que a gente menos passa e onde a gente mais passa. E tem razão, né? Onde a gente mais fica e não fica. É interessante É isso. verdade. Mas se a gente tiver condições de se observar e analisar quanto tempo do nosso dia a gente está dentro da gente, a gente vai se espantar. Né? É lógico, Raquel, existe a realidade, mas a gente tem que lembrar que as realidades têm camadas. A realidade ela tem muitas camadas. Tem a camada do boleto para pagar, tem a camada do filho, mãe, pai, tem. Tem a camada da sociedade com seus desafios tremendos, né? Econômicos, políticos, éticos, sobretudo éticos, né? Tem a camada da realidade onde a gente vive dentro da nossa casa, em que as regras, quem estabelecem somos nós mesmos.
só que tem a realidade ainda mais importante, que é a da nossa alma. E essa nós somos absolutamente ignorantes. Absolutamente não, Raquel. Uhum. Em 10 minutos de conversa terapêutica, a gente já descobre que o que a pessoa cria é uma espécie de personagem para sobreviver. Ainda não é ela falando. Mas eu faço reforma íntima, eu faço meditação, eu tomo passe, eu dou passe, eu já fiz tudo quanto é curso na casa espírita, eu já sei de tudo. Pois é, já começou errado, porque ainda que a gente diga que sabe tudo, né? A gente está na fantasia, a gente está tentando se encontrar. Mas aí, de novo, uma conversa simples, amigável, acolhedora no campo terapêutico que a gente faz, 10 minutos de conversa, a gente vê que ela usou desses recursos para tentar se encontrar sim, mas ainda não é ela. Que bom que está no caminho. É um caminho de autoconhecimento, de busca. A gente tem que validar e reconhecer, mas ainda não é ela. Ah, e quando vai ser ela falando? Quando um viajante do tempo vai ter o passaporte do viajante do tempo, em que você abre o passaporte e mostra o cara crachá, né? O rosto dele estampado, é o nome dele, é o DNA dele. Quando ele assumir quem ele é na essência, sem medo de errar, né? Sem medo de julgamento, sabendo quem se é e, sobretudo, organizando a própria felicidade. Eu falo que a gente, muitas vezes, nós somos desconhecidos morando em nós, né? Nós somos desconhecidos morando em nós. E aí, é quando ele olha no espelho e fala, prazer, olha só, é você, bem-vindo de volta. Né? É isso. E não, tem gente que acha, Nando, que por conta da realidade que a gente vive, essencialmente materialista para muitos, se não para a maioria, acha que não dá para viver as coisas da alma, né? No modelo em que a gente... Mas isso não depende. Né? Assumir as coisas da alma não depende, né? Do jeito, do ideal, do modelo em que nós compramos em viver, escolhemos viver lá fora. Aqui dentro existe outra casa onde Deus mora. E quando a gente descobre é bom demais, porque ali a gente descobre todas as forças e a vontade de viver triplica, sabe? É um negócio que você fala assim, tá, o mundo tem seus problemas, mas eu vou começar a olhar para o que importa. Você passa a dar mais valor no seu tempo. O viajante do tempo, ele não perde tempo. O viajante do tempo que governa a sua mente, ele não gosta de perder tempo, não. Ah, conhecer essa cidade, agora eu quero conhecer aquela, agora isso tudo aqui dentro, a mesma coisa. Ele é inquieto por evoluir, pelas coisas boas da vida. É gostoso demais. Tempo que é precioso, né? Muito precioso. Estamos no presente 24 horas do nosso dia. É ele a nossa realidade. O restante é ilusão. Passamos toda a vida, né? Toda a nossa vida no presente, mas nem sempre com a mente entregue inteiramente a ele, quase nunca nele, para dizer a verdade. O maior problema de não estar no presente é que a vida passa diante dos nossos olhos para não mais voltar. E aí eu queria usar com você que tem essa experiência de ser professora, né? Aí você está dando aula lá, um tema muito importante, vai cair na prova e tem aluno viajando no... Ei, acorda! Não é verdade? Acontece muito isso, né? É verdade, dar aula é sensacional, né? Porque você não ministra aula, você não dá aula, você mais aprende do que qualquer outra coisa. É muito interessante a troca que se estabelece, né? Mas tem que gostar muito, né? Tem pessoas que não gostam e, assim, você não agrada a todos, evidentemente, mas pela minha trajetória eu sempre gostei de trazer os alunos no coração, né? Quando você se identifica pelo simples, quando você cria uma empatia verdadeira, né, de necessidade daquela pessoa que quer aprender a te observar para passar num concurso público, por exemplo. E eu tinha uma vantagem, porque era exatamente isso, né? As pessoas estavam lá, elas eram muito interessadas, porque precisavam mudar de vida. Então, elas apostavam no cursinho para conseguir aquele emprego público, aquela coisa toda. Mas, mesmo assim, tinha aquelas pessoas que pagavam, perdiam o seu tempo e ficavam, né, no celular, ou faltavam, né? Eu sempre me preocupei com quem quer, sabe? Eu não me incomodava com aquele que não prestava muita atenção,
Mas eu sempre fazia questão de soltar assim, olha, isso aqui é questão de concurso, tá? Aí a pessoa acordava e tal. Ah, pode repetir, professora? Claro, é questão que cai na prova. Não, não, o conteúdo. Então, essa pessoa ela vai percebendo por amor, né? E sempre com amor, sempre com carinho. Ela vai aprendendo que ela está viajando, como você falou, num outro estado, e que cabe a ela depois correr atrás do prejuízo. O problema é esse. É que, como eu disse aqui, às vezes, quando o prejuízo chega, não dá tempo de voltar atrás. Já foi. Já passou a melhor oportunidade de eu ser feliz, né? A oportunidade de ser feliz acontece a todo minuto, é questão de escolha, mas o que eu quero dizer é, naquele momento em que nós também poderíamos sermos felizes, passou, né? Que poderíamos ter criado, nos desenvolvido, né? Nos orientado pela espiritualidade, até às vezes a espiritualidade está aqui, ó, não perde tempo, você está viajando na maionese, ó, questão de prova, hein? Questão de prova, a gente fala, depois eu estudo. Aí você vai jogando a coisa para frente, aí chega depois e fala, ai meu Deus, é obsessor. Não, não é obsessor. Não é coisa que fez na outra vida, que nessa está sendo relaxado mesmo, é preguiça. Ai, Raquel, mas você não sabe das dores do mundo, tá? Mas acontece que se Divaldo, Madre Teresa, Chico, tantos outros se rendessem para as dores do mundo, não teriam feito nada. E na nossa vida a gente tem a oportunidade de fazer até mais e não faz nem um terço do que os caras fizeram. Para nós mesmos até. Então, essa coisa de... Eu não gosto de desculpa, sabe, Nando? A paciente meu também, quando eu vejo que a pessoa chega e ela quer que eu seja a grande vencedora das batalhas dela, eu já digo que não vai dar certo o tratamento. Eu não admito a contratação. Ah, Raquel, mas você dispensa? Não, não é, porque talvez seja outro caminho dela. O meu tempo, nesse momento, é para ser dedicado a quem realmente quer muito melhorar e precisa muito melhorar. A esses eu me dedico até a última gota de sangue, né? Filosoficamente considerando, para ver melhor. Mas é um trabalho em equipe, então na vida é assim, nós precisamos querer muito, né? E hoje, aproveitar as oportunidades. De aproveitar mesmo o tempo, é tão precioso, né? O tempo é tão é uma dádiva aí que a gente tem. Ah, mas a gente tem a eternidade pela frente. Só que a fase que a gente está vivendo, o caminho que a gente está trilhando hoje, ele não vai se repetir. Não vai. Não vai ser não serão os mesmos cenários, não serão os mesmos personagens que estarão à nossa volta, né? Serão aí situações muito diversas, diferentes. Então a gente tem que aproveitar mesmo. E aqui o texto fala: perdemos a oportunidade, o momento, o sabor, os aromas, o instante, remoendo a realidade do passado que já não existe mais ou projetando, criando uma realidade futura que sequer sabemos se irá existir. Então a gente cai realmente num mundo ilusório aí, né, Raquel? E aquela questão, volto a dizer, na psicanálise acho que é uma coisa fantástica, que a gente entra no campo do inconsciente, volto a insistir. Por quê? Porque ali os sabotadores existem à vontade, né? Nossa! Então, assim, depois eu faço, depois você faz, não sei o que, não sei o quê. Aí você vai com a negligência de si mesmo, vamos dizer assim, não vou nem chamar agora de preguiça para não pegar tão pesado a essa hora, mas a gente deixa um campo muito aberto de inatividade, onde aí sim essas coisas começam a entrar na nossa casa, né? Entrar na nossa vida. Se a gente, o que faz a negligência de si mesmo, a preguiça, o desleixo do autocuidado? É deixar a casa aberta para qualquer um entrar, como eu costumo dizer aqui. Já falei isso outras vezes. E aí, quando qualquer um entra, depois você não tem o menor controle sobre si. E aí, o que é entrar várias coisas? Às vezes já tem tanta coisa aqui dentro que quando vem uma ideia, né, você não sabe se é sua, do inconsciente, ou se é da espiritualidade. Existe uma brutal diferença, gente. Só que tem pessoas que, por não se conhecer o suficiente, acham que tudo que vem é da espiritualidade, para bom e de ruim. Às vezes uma boa ideia já era sua, guardada, só que você não pegou com tanta clareza naquele momento da vida, mas ela veio agora como uma lembrança, né? A nossa memória é incrível, então se conhecer
é fundamental, porque dali a gente já consegue distinguir, né? O que é do passado que pode me fortalecer? O que eu quero para o futuro, mas em termos de organização de felicidade. Então, beleza, deixa eu limpar o meu presente para ficar bem levinho, para conseguir construir caminhos mais felizes, né? Então, essa é a questão do viajante do tempo na mente, Nando. Ok, passei por dores, assim como muita gente, tá, mas falando da nossa vida, considerando individualmente, quais são as forças que estão lá? Qual é a sujeira que eu varri para debaixo do tapete? E a análise, por exemplo, na psicanálise, ajuda a construir esse caminho, né, da pessoa ir lá, com segurança, levantar o tapete e começar a limpar tudo, com uma estrutura, com segurança. Revisitar dores não é agradável, por isso que a gente não pode fazer esse tratamento de qualquer jeito. Às vezes a pessoa não quer visitar, como viajante no tempo, um trauma que ela passou, por exemplo. Não agora, mas quem sabe daqui a um tempo, quando ela se fortalecer psicologicamente, né? Então, é muito interessante. Então, nem passado, nem futuro. Sorver hoje. Hoje, um grande presente que Deus nos deu, né? Isso mesmo. Bom, com essas palavras aí, a gente agora vai dar uma pausa e vamos para o momento de prece, oração e vibrações. A gente aí pede, se você quiser e puder colocar um recipiente com água do lado, né, para os benfeitores espirituais levarem aí saúde, né, nesta água, e também a gente poder, nesse momento, vibrar, visualizar alguém que está precisando de socorro, de amparo e de ajuda, que pode ser um de nós, qualquer um de nós. Então vamos lá, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos à faixa de pensamentos dos benfeitores queridos, que trabalham incansavelmente 24 horas por dia, sorvendo e aproveitando utilmente o seu tempo no bem, no socorro, no amparo. Pedir a esses amigos queridos que possam dedicar, nem que seja segundos, alguns minutinhos, para cada um de nós, trazendo para nós viajantes do tempo que somos, para aproveitar cada instante de nossas vidas, seja em que condição estivermos, onde estivermos, no presente que estivermos, pois o presente é um presente para todos nós, onde nós vamos crescer, evoluir, onde nós vamos construir bases, vamos construir estrada, vamos pavimentar essa estrada para melhor seguir. Mas se a gente não tiver este apoio do agora, se não tivermos o suor do hoje, deste tempo que estamos vivendo, não poderemos construir algo melhor para nós. O futuro é consequência do dia de hoje, do tempo bem aproveitado agora. Então pedimos a espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, que trabalhou 30 anos se preparando para em 3 trazer todo o evangelho duradouro. Em 3 anos, ele consolidou algo que permanece até hoje, no futuro de mais de 2000 anos. E que vai permanecer, pois Jesus aproveitou o seu tempo na Terra para trazer essa mensagem para cada um de nós. Te agradecemos, Jesus, que a vossa luz possa nos envolver e que o tempo que a gente vive possa viver plenamente, como gratidão pelo que o Criador nos ofereceu dentro da eternidade. Te agradecemos, Jesus, e seja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, depois da prece aí, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você participar dessa família da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que é o Clube Amigos da Boa Nova, que consegue aí com a sua doação patrocinar e manter a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e outros departamentos da FEAL. Por quê? Porque essa mensagem vai chegar a outros corações. Você pode ser
esta pessoa que vai ajudar outro irmão em qualquer ponto do planeta. Então, acesse o site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém aí pelo telefone? Ligue então 0800 12 018 38. É gratuito em todo o Brasil. E o 11 2458 3214, que é o fixo local. Se você estiver em qualquer ponto do Brasil ou do mundo, nós temos o WhatsApp, que é internacional. Então, 11 97261 0272. Esse mesmo número que eu vou repetir é o Pix, para você ajudar aí, enquanto não se associa, fazendo aí uma doação espontânea, uma colaboração espontânea. É o 11 97261 0272. Então, venha participar dessa família e colaborar, tá bom? Temos um recadinho da Raquel para falar sobre o Amarelinho e para falar nas redes sociais, onde encontrar a nossa querida Raquel. Vamos lá, Raquel. Então, Nando, para quem tem Instagram, nossa página é Raquel, com QU, underline Bachiega, com 2 Cs, Raquel, underline Bachiega, e do espaço Buon Vivere. Eu reativei recentemente lá o nosso perfil, então sigam lá o nosso perfil no Instagram, se você tiver Instagram. E o Amarelinho, né, o meu livro 15 Minutos de Amor Próprio, vira e mexe a gente faz roda de leitura, faz palestra, faz algum tipo de evento. Então, caso você queira adquirir o seu exemplar, você pode pedir pelo Instagram, por mensagem inbox, uma versão autografada, ou querendo no site da livrariabachiega.com.br. E qualquer outra necessidade, né, de atendimento psicanalítico e junto com as terapias integrativas, só mandar mensagem que a gente também te explica como, ou para a rádio, que o Nando vai falar, e para a TV, o telefone que as meninas vão passar aqui para a gente com todo carinho. E eu aproveito, né, Nando? Manda uma mensagem para a gente, fala assim, olha, eu estou assistindo Alvorada, qual o dia que você está assistindo, o que você gostou, né? Para a gente saber o que está acontecendo aí com o seu mundo, né? Dentro do seu coração, para a gente poder se abraçar virtualmente, enquanto a gente não pode ainda estar presencialmente, tá bom? Vai ser um prazer e uma alegria ter notícias suas. Isso mesmo. E eu queria falar que para nos encontrar também nas redes sociais, por Laços Espirituais. Essa semana agora a gente tem uma entrevista com o Américo Sucena, falando sobre o projeto Imagem, que é realmente maravilhoso esse trabalho do Américo. Então vai lá em Spotify, SoundCloud, procure nas redes sociais do Instagram e Facebook por Laços Espirituais. Muito bem, então, vamos voltar ao texto aqui antes que termine aqui o programa e a gente não termina o texto aqui. Vamos lá. Visitar o passado por uma lembrança agradável e idealizar um futuro promissor faz parte da gente e assim deve ser. Mas, para que não sejamos feridos toda vez que embarcamos nessas viagens, precisamos estar preparados, treinar a nossa mente para voltar ao presente rapidamente, sempre que nos depararmos com situações que nos enfraquecem, que nos desmotivam, que nos entristecem. Não se machuque à toa. Não vale a pena gastar energia com o que já passou ou com o que talvez nem aconteça. Que desgaste, né, Raquel, que às vezes a gente tem com esse tipo de coisa. A gente vai, né, indo com a nossa mente, vai, gasta todo o combustível e não chega em lugar nenhum. Né? E a gente percebe que, nossa, eu estou aqui. Simples assim, nossa, eu estou aqui. Gostei, Nando, é isso aí mesmo. Gostaria de dizer também que, por exemplo, teve uma quarta-feira, que toda quarta-feira eu faço live às 8 da manhã no Cantinho da Alma, né? E o tema que eu abordei numa das quartas-feiras, acho que até o mais próxima, é a ilusão do tempo. Então, seria legal até como complemento dessa nossa conversa de hoje, quem tiver curiosidade, dá uma visitadinha lá. Fica gravado, né, no Instagram, no IGTV, os vídeos, é só procurar, esse tema foi bem legal. E como você falou, daqui a pouco, puxa vida, já estamos aqui. Para você ter ideia, tem gente que sofre tanto com ansiedade, com a projeção, tanto a depressão, né, mas como a ansiedade, e o que a gente ouve agora é um terceiro estudo acontecendo, a ansiedade noturna.
né? Então, que é diferente da ansiedade diurna, que é diferente de distúrbio do sono, mas todos geram insônia como consequência, né? Inclusive, para aproveitar, a gente participa aqui do Portal da Manhã, né? O Portal da Manhã é um programa na Rádio Boa Nova que vai ao ar todo dia à meia-noite. E tem uma equipe muito legal, né, que vai diariamente apresentar o seu tema, o seu programa, e nós estamos lá de quarta para quinta-feira, quando vira o relógio à meia-noite, né? Então, semana passada, por exemplo, um desses programas que nós tivemos, nós falamos sobre ansiedade noturna, justamente para falar um pouco dessa noção de tempo que nós estamos tendo, essa pressão do tempo. Não estou tendo tempo. O que a ciência está trazendo para a gente a respeito dessas considerações? E, além do que, o que nós podemos fazer para melhorar a insônia por causa desses distúrbios que acontecem? Então, um convite também para quem estiver aí, acessar esse programa, o que é ansiedade noturna e o que fazer. Quem quiser e estiver corujando na cama, né, à meia-noite, só ligar na Rádio Boa Nova, que à meia-noite vai o programa Portal da Manhã, pode te ajudar bastante com isso também. E é isso. De repente você olha na cama e fala, eu estou aqui, gente, eu estou aqui no presente. Por que essas mensagens do futuro e do passado estão vindo justo agora? Você já parou para pensar nisso? Nesse programa, o que é ansiedade noturna, a gente explica que a ansiedade noturna, Nanda, ela é diferente da diurna, por quê? Na diurna, o que prevalece é o nosso consciente, né? A gente está aqui com as observações do dia, eu tenho o quê, os compromissos e tal. Quando chega a noite, há uma ambiência para o sono, né? A pineal já apitando ali, soltando melatonina no nosso corpo, o hormônio do sono, há uma predominância do emocional no nosso cérebro, a região responsável pelo emocional, ela aflora, e de repente daí que vem, né, dessas partes do inconsciente, das partes das emoções guardadas e contidas, elas começam a aflorar. Por isso é super normal à noite a gente não está pensando em nada, só que está sem sono, de repente vem uma coisa assim, pá, você nem estava pensando, é o que vem aflorando. Então a ansiedade noturna ela está realmente pegando bastante gente, e a gente precisa se tratar, porque o sono é recuperador, tem que ser recuperador por conta de saúde mental e tudo mais, né? Então, olha só quantas coisas sobre o tempo dá para a gente falar, mas bom mesmo é quando, resumindo, a gente tem noção de quem a gente é no agora, né, Nando? Para não ter nenhum tipo de dano colateral, nem de ansiedade, nem de pânico, nem de tristeza. Show coisa ruim, né? Muito bem, para encerrar aqui, então, o último parágrafo e a frase que sempre tem no final: viajar no tempo é saudável quando temos as rédeas da direção em nossas mãos. Você as tem? Ame-se a ponto de aproveitar a viagem. Que bacana, né, Raquel? A gente poder fechar com essa chave de ouro do tempo. É verdade, que sejamos bons viajantes, organizadinhos, né? Levando só o necessário, e na nossa cabeça paz e leveza, no nosso coração aquela sensação de dever cumprido, de que cada estágio está valendo a pena, sem arrependimentos, né? Se errou, se acertou, não importa, é o aprendizado da nossa vida. O ir para frente é mais importante do que qualquer outra coisa, né? E como ir para frente depende da boa observação com lucidez do que acontece hoje. É o que eu desejo para você. Sabedoria, que o Senhor, né, grandioso e justo o tempo todo, te direcione com mais lucidez e você permita que essas bênçãos cheguem a todo instante. Muito bem. Então, a gente encerra esse capítulo. A próxima semana é Livra-me de todo mal. Amém. E antes de a gente prosseguir e já se despedir, vou passar aqui os telefones para você dar o recadinho lá, né? E também fazer perguntas, questões e sugestões. 0800 979 5011 e o 11 2457 5011. Aí você manda o recadinho para o Alvorada aqui, para poder conversar com a gente. Vai ser muita alegria ter você aqui entrando em contato. A gente fica super feliz aí com a sua mensagem, né? Mande para as telefonistas lá que elas encaminham para nós. Ó, fala aí para o Alvorada, para a equipe do Alvorada. Tudo bem, então, Raquel, chegando ao final aqui, as nossas despedidas. Obrigado aí pelo seu tempo, sua disponibilidade, né? Estarmos hoje aqui no Alvorada. Obrigado, viu, Raquel? Eu que agradeço, Nando. Um beijo para você, para todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser.
É isso aí. Então, aguardamos você no próximo programa Alvorada, aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E aquele nosso tradicional tchau aqui do final. Tchau, Raquel. Tchau, Nando. Tchau, gente. Tchau, tchau. E até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.